Então agora nós vamos estudar o livro do Apocalipse, vamos para o capítulo 4, nós chegamos agora ao capítulo 4 do livro do Apocalipse. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E eis que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Nos lembra a leitura que fizemos em Ezequiel 1. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, ou a um boi, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar. Concede-nos, ó Deus, entendimento, abre a nossa mente para entender, compreendermos a tua palavra. Fala ao Senhor ao nosso coração, estamos prontos para te ouvir. Ensina-nos, Senhor Deus, a tua palavra e traz conforto para a nossa alma em tempos de sofrimento, que nem chegam aos pés do que os teus servos passaram quando o Apocalipse foi escrito, e eles foram confortados pelo poder da tua palavra, que em tempos de sofrimento, Senhor, possamos também experimentar do mesmo conforto que vem da palavra do Senhor. Sabemos que isto só será possível se nós crermos que esta é a tua palavra, se nós confiarmos de todo o coração em tua palavra. É no nome de Jesus, portanto, que nós oramos. Amém. Aqui nós temos o capítulo 4, após as cartas terem sido escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor, o que seria a sequência do preâmbulo que vimos nos primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse. João, ele estava preparando todo o cenário. É importante lembrar que quem escreve o último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi o apóstolo João. João estava na ilha de Patmos, exilado por pregar o Evangelho, preso pelo Império Romano. A igreja estava sob perseguição do Império Romano e também sob perseguição dos judeus. Na verdade, a perseguição dos judeus ela começa primeiro e, na sequência, ela tem então o apoio do Império Romano. João, então, estava preparando o cenário, descrevendo as razões para a revelação que estava para ser manifesta.
Então, os 3 primeiros capítulos, lembrem-se, é uma preparação para o cenário que viria depois. Nós precisamos lembrar que todo o livro do Apocalipse deveria ser lido depois de registrada a visão que ele tem na ilha de Patmos. E esse é um detalhe importante que nós não podemos esquecer. O apóstolo João, ele não permanece preso na ilha de Patmos depois que é solto as igrejas da Ásia Menor. Estas 7 igrejas, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Esmirna, enfim, essas igrejas elas vão receber o livro. Essas igrejas vão ler as cartas, ou seja, as cartas serão lidas e eles entenderão então o cenário que foi preparado à luz do contexto para que então depois a revelação ela se manifestasse. Essa revelação chegaria àquelas igrejas de maneira diferente. Por exemplo, nós estudamos a carta da igreja a Filadélfia, a carta à igreja de Filadélfia, em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, ela teria uma receptividade diferente da igreja em Laodiceia. Por exemplo, Jesus falou aos filadelfos, aos crentes em Filadélfia, que eles já eram vencedores, de modo que eles já estavam prontos para receber o que o livro tinha para dizer. Já Laodiceia não estavam preparados. Eles precisavam se arrepender daquilo que eles estavam fazendo, da sua indiferença, da sua mornidão espiritual. Caso contrário, aquela mensagem não alcançaria lugar em seus corações. A verdade, portanto, meus amados irmãos, será a verdade de Deus, portanto, que nós encontramos no livro do Apocalipse, sempre será constante e ao mesmo tempo dinâmica. Por que razão? Porque ela sempre atingirá níveis de inconstância, formas diferentes de inconstância, quando Cristo fala ao coração das igrejas. Quando ele fala para os pastores das igrejas, quando ele fala para as ovelhas que congregam em determinada igreja. A verdade é sempre constante, repito, ela é dinâmica, mas ela sempre atingirá diferentes níveis de inconstância. Eu posso receber a mensagem do Apocalipse de uma forma e você receber de uma forma totalmente diferente. Vai depender da constância do nosso coração, ou melhor falando, do nível de inconstância do nosso coração, uma vez que nós sempre, em grau maior ou menor, somos inconstantes e precisamos sempre da palavra de Deus. Então, o que é que João vê a partir do versículo 1? Observem. Ele olha e vê uma porta celestial, uma porta no céu que se abriu. Ele ouviu uma voz que foi descrita como a primeira voz, e ela era semelhante a uma trombeta que falava. Eu lembro um tempo que os nossos músicos aqui, em sua composição, hoje vocês acompanharam, eles estão comigo, e nós temos cordas, flautas, sendo cordas e uma flauta, acompanhando um piano. Teve um tempo em nossa igreja que nós tínhamos alguns músicos que tocavam instrumentos de sopro, e eles são muito fortes. Imagine o som de uma trombeta, é algo realmente imponente. E aqui João diz que quando a porta do céu se abre, ele ouve uma voz, a primeira voz, como de uma trombeta, só que ela falava. Então era uma voz forte. E ele é convidado então, observem, a subir aos céus para que pudesse ver as coisas que hão de vir. A voz diz, como de trombeta, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Uma consideração aqui é necessária. Considerando o que nós já vimos, isso é principalmente, eu estou falando principalmente para aqueles que estão nos acompanhando no estudo do Apocalipse desde o início, se nós observarmos ou considerarmos o que nós já vimos no preâmbulo, se nós observarmos os detalhes da própria revelação, nós sabemos que estes eventos aqui ocorreriam em breve.
eles deveriam acontecer antes do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém iria cair. Deus já havia decretado o seu divórcio para com Israel, porque havia rejeitado o seu Senhor e novamente traído ao seu Senhor, se prostituindo, a grande meretriz, se prostituindo com Roma e perseguindo o povo de Deus, matando o próprio Cristo, o Cristo Rei. Então, João não estava vendo um futuro distante. É importante notar isso. Como é que nós podemos entender isso? Quando Daniel, por exemplo, o profeta, lá em Babilônia, ele viu o futuro distante, qual foi a instrução que Deus deu a ele? Que ele selasse as palavras da profecia, porque os eventos só se cumpririam 4 séculos depois. Aqui, João é instruído a não selar o que ele está vendo, a não fechar o livro e selá-lo, amarrá-lo para que ninguém abra só depois de 2000 anos. Não, veja, seria estranho se ele tivesse feito isso e nós então estivéssemos estudando o livro do Apocalipse dizendo que estas coisas já deveriam acontecer. Não, a instrução que o Senhor dá a João é que não cele o que ele estava vendo, porque estes eventos estavam para acontecer em um futuro próximo e não em 20 séculos passados. Isso é importante notar. Então, a outra coisa a observar aqui é que vemos o desenvolvimento de uma estrutura em 2 camadas para todo o restante do livro. Essas 2 camadas são a história do céu e a história da terra. Deus é adorado no céu e coisas dramáticas durante esse tempo acontecem na terra. Deus é glorificado no céu e Deus é glorificado na terra, e é assim que nós fomos ensinados a orar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, por favor. Em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo nos ensina a orar da seguinte maneira: Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Observem. Apenas deixe-me localizar aqui uma referência que quero citar para vocês depois que nós lermos aqui a oração que Jesus nos ensinou, justamente na sua petição. Terceira petição, na verdade. Pronto. Então veja só. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aprendemos que a oração que Jesus nos ensinou, chamada oração dominical, oração do Senhor, ela foi dividida em 6 petições. As 3 primeiras, lembrando-nos que nós devemos colocar inicialmente os nossos pensamentos no céu, glorificar a Deus no céu. As 3 últimas, glorificá-lo na terra. As 3 primeiras, tratando da nossa necessidade de nos dirigirmos aos céus, santificado seja o teu nome, versículo 9, venha o teu reino, versículo 10, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, versículo 10 também. Depois, a partir do versículo 11 até o 13, nós temos as 3 últimas petições. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Glorificar a Deus no céu
e glorificá-lo na terra quando nós oramos a Deus, pedindo que Ele cuide de nós. Veja, não é o meu pão de cada dia me dá hoje, mas é o pão nosso. E não me deixe cair em tentação, não, e não nos deixe cair em tentação. Aí quando você vai para a terceira petição, que é, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós temos aqui um dos nossos símbolos de fé, Catecismo Maior de Westminster. Pergunta de número 192 diz, o que é que nós pedimos na terceira petição? Uma exposição sobre a oração que Jesus nos ensinou. Resposta, reconhecendo que nós e todos os homens somos por natureza não apenas totalmente incapazes e indispostos para conhecer e fazer a vontade de Deus, mas inclinados a nos rebelar contra a sua palavra e estar descontentes com e a murmurar contra a sua providência, e que somos inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do maligno, pedimos na terceira petição, que é, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, fraqueza, indisposição e perversidade do coração, e que por sua graça nos faça capazes e desejosos de conhecer, de fazer e de nos submeter à sua vontade em todas as coisas, com a mesma humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância dos anjos no céu. A visão que João tem do Apocalipse é impressionante, porque na sequência vai mostrar que Deus é glorificado pelos anjos do céu, Ele está no trono e a visão que ele tem é a visão do trono real, e ele deveria ser animado, passando por tantas lutas, perseguições na terra, a não perder a perspectiva celeste. Observem, é assim que Jesus nos ensinou a orar. Deus é glorificado no céu e na terra. Ele nos ensinou, portanto, a orar, que a tua vontade seja feita na terra e no céu. Eu sei que é difícil quando passamos por dificuldades, problemas e adversidades, apresentarmos as nossas orações a Deus com esta terceira petição, mas Ele nos ensina a fazer isso. Jesus é o maior exemplo de que, sabendo o que estava por enfrentar, Ele pede por 3 vezes no jardim do Getsêmani, sozinho. Seus discípulos cansados dormiram. Ele disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele sabia o que ele iria beber. Ele sabia que o cálice não era dele. Ele sabia que nós deveríamos tomar esse cálice. Mas lembre-se que nas 3 petições que ele fez em sua fervorosa oração, sofrida, Lucas diz que ele suou sangue, tamanho seu sofrimento. Ele completou cada uma das petições, ou cada um dos pedidos, dizendo, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele não ensinou somente com palavras, ele ensinou com a sua própria vida. E agora ele estava confortando o seu servo, que recebeu e aprendeu esta mesma oração que nós acabamos de ler, que também nós aprendemos em Cristo. E o que é que imediatamente então acontece com ele? Você percebe então a semelhança da visão que Ezequiel teve. Observe em versículos 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E eis que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. João continua a ver, e quando os céus se abrem, ele é convidado a subir, e ele diz que se achou imediatamente no Espírito, ou em Espírito. Essa é a segunda vez que acontece no livro do Apocalipse. A primeira foi, nós já vimos, versículo 1 e 10, capítulo 1, versículo 10, perdão, quando ele recebeu a visão inicial do Senhor Jesus, andando entre as igrejas. Está lá, capítulo 1, versículo 10. Agora aqui,
está a visão que ele tem, a visão do trono real. Quem ele vê assentado no trono? Ele vê o Senhor Jesus entronizado no céu. Ele vê a Cristo. Esta visão é muito semelhante à que lemos em Ezequiel, no início do seu livro, capítulo 1, precisamente versículos 26 a 28. Aqui, o que se diz é que a cor de quem estava no trono era como jaspe, que pode ser vermelho, amarelo, marrom ou verde. Sardônio, conhecido por nós por cornalina, que é de cor vermelha. Em Ezequiel, aquele que estava sentado no trono era descrito como uma cor âmbar no meio do fogo. Aqui, João vê um arco-íris ao redor do trono, mas ele é descrito como verde esmeralda. Ezequiel descreve simplesmente como um arco-íris. O que nós percebemos aqui claramente é João trabalhando de forma intertextual, querendo que os que receberiam a carta ou o livro com as cartas compreendessem o que ele estava descrevendo, assemelhando ou comparando com a visão de Ezequiel, ao mesmo tempo em que ela estava se desenvolvendo no livro do Apocalipse. Ou seja, o arco está ao redor do trono e, portanto, devemos pensar nele como tendo um efeito de um halo, ou de um elo, melhor falando. A primeira cor mencionada, jaspe, que era a última pedra no peitoral do sumo sacerdote. Êxodo 28 fala sobre isso, Êxodo 39 também. A segunda pedra mencionada, que é o sardônio, era a primeira pedra no mesmo peitoral do sacerdote. Êxodo 28 também fala sobre isso. Ou seja, a visão que ele tem do trono real é que o sumo sacerdote das nossas almas, conforme a descrição de Hebreus conforme a descrição da carta aos Hebreus, o sumo sacerdote das nossas almas está sentado no trono, intercede por nós junto ao Pai Celestial. Ele é chamado do nosso advogado, e ao mesmo tempo ele é o nosso rei, ele é o nosso intercessor, e ao mesmo tempo ele é o soberano Senhor sobre o céu e a terra. E quem estava ao redor do sumo sacerdote? Quem estava ao redor daquele maravilhoso trono celestial? Versículo 4. Presbíteros regentes. Veja que interessante. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aqui nós temos 24 anciãos, uma representação dos eleitos de Deus ao longo da história. Lembrem-se, em Israel nós tínhamos 12 tribos. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, 12 apóstolos. A soma desses dois números totaliza 24, ou seja, esse número evoca o sacerdócio que no tempo de Davi era dividido em 24 cursos. Basta você conferir em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 4. Em sua visão, Ezequiel viu 25 homens e o sumo sacerdote era o principal, rodeado dos demais, os 24. 25 homens, o sumo sacerdote, junto com os chefes das 24 ordens sacerdotais. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 11. Então, veja, a mesma verdade nós encontramos aqui. A mesma verdade que conforta a nossa alma em tempos difíceis, meus amados irmãos. O sumo sacerdote, Jesus, está em seu trono e ninguém pode retirá-lo de lá. E ao seu redor estão os 24 presbíteros. Os presbíteros da antiga dispensação do pacto, ou da antiga aliança, os presbíteros da nova aliança. Tribos, apóstolos. Estes homens mostram que Deus, por meio da salvação operada por Cristo, está reconstituindo o componente terreno
de seu conselho divino. Como é que ele faz isso? Ele retira esses componentes para o seu conselho do meio dos homens. A figura então dos presbíteros, aqui nós temos a expressão anciãos, é a mesma palavra, vocês sabem, para presbíteros. Se nós fôssemos aqui mostrar a palavra grega, que foi traduzida para a nossa língua portuguesa, são presbíteros que João vê ali. Eles também têm coroas, observem, o que os torna regentes. Talvez você nunca tenha parado para pensar, porque as igrejas reformadas, principalmente as de tradição presbiteriana, chamam os presbíteros que governam a igreja de regentes. É como se no ato da ordenação, estes homens que são separados por Cristo para compor esse conselho divino, retirados dos homens, quando ordenados, o Senhor coloca sobre as suas cabeças coroas. Eles se tornam então regentes, de onde vem a palavra real, aqueles que regem, reis. Eles também têm outras indicações quanto à sua função sacerdotal. João vai dizer que eles estão vestidos de branco e oferecem incenso. Apocalipse 5:8 vai falar um pouco sobre isso, mais adiante a gente vai trabalhar, mas apenas confiram comigo, Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, os 24 presbíteros, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essas funções, irmãos, unidas, reis e sacerdotes, se encaixam na autodescrição dos presbíteros no próximo capítulo. No versículo 10 do capítulo 5, de que o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Você começa a perceber por que a adoração formal ela é tão importante. Não é essa adoração sem sentido, essa maluquice que a gente vê hoje, sem nenhuma consistência, canta o que quer, ora o que quer, faz o que quer, diz o que quer, prega o que quer, não. É toda uma solenidade, revestida de temor e tremor e ao mesmo tempo alegria e fervor. A santa convocação, portanto, diz respeito a este chamado à adoração. Quem faz esse chamado? Os presbíteros no meio do povo. Um dentre eles ali conduz a adoração. Isso é bíblico. Esses homens exercem função real no reino de Cristo, sacerdotal, representando claramente a humanidade eleita, o povo de Deus eleito, que confessa que o Cordeiro os redimiu com o seu sangue e os fez reino e sacerdotes. Onde está o seu governo? Seu governo está na terra. E esse governo está prestes a se manifestar no decorrer da revelação do livro do Apocalipse. Você percebe como é maravilhoso entender o significado dos símbolos? À luz da Bíblia. Não é conjecturações do pastor Alain, não. Passo a passo. Você começa a perceber por que razão é uma afronta ao Senhor de toda a terra impedir que esses presbíteros regentes, reis e governantes, não estejam na igreja, no ajuntamento do povo, convidando-os para a adoração ao Rei, sumo sacerdote das nossas almas de toda a terra. Existem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas prestem bem atenção no que eu vou dizer. Quando uma nação estabelece em sua Constituição Federal
que o Estado é quem tem o poder de dizer quando os reis e sacerdotes e o povo que foi feito reino e sacerdotes podem adorar. Nós percebemos claramente uma afronta ao que ensina a Escritura Sagrada, infelizmente. Nós vemos e percebemos um ataque ao verdadeiro princípio da liberdade religiosa, quando o Criador é quem nos dá o direito de adorá-lo, quando aquele que está sentado no trono e reina nos céus e na terra é quem nos diz que nós devemos adorá-lo. Quando as igrejas precisam peticionar, pedir ao Estado o direito de fazer aquilo que é inalienável ao povo de Deus, porque é o rei que concede às suas igrejas esse direito. É tempo de nós clamarmos incessantemente a Deus por misericórdia. É o que nós estamos vivendo. Parece que é algo simples, mas não é quando os juízes da nossa terra julgam as causas da igreja. Vai depender muito daquilo que eles interpretam e não de algo que deveria estar claro. Esse é um direito dado por Deus, a liberdade do homem para cultuar e adorar ao seu Criador. Lembrem-se, Jesus é aquele que governa sobre os céus e a terra. E os seus presbíteros representam claramente o seu povo eleito, porque confessam que o Cordeiro os redimiu com seu sangue e os tornou reis e sacerdotes, e foi dado a eles esse direito por Jesus de reunir o povo, de conduzi-los no culto público, na adoração. Sofremos porque estamos mais uma vez passando por esta situação tão difícil, impedidos de vir à casa do Senhor. Apocalipse 4, versículo 5, na sequência, observem: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, João continua a ver, ao redor do trono havia 24 tronos para os anciãos, aos presbíteros, regentes. Do trono saíam trovões, relâmpagos e vozes. Diante do trono havia 7 lâmpadas de fogo, ou 7 tochas de fogo, que João vai dizer são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui você tem um maravilhoso espetáculo inspirador que vinha do trono, vozes, trovões, relâmpagos, evocando as imagens do Sinai, quando Moisés sobe ao monte Sinai para receber as 10 palavras de Deus, os 10 mandamentos, semelhante cena aqui. Assim como Deus se manifestou de maneiras terríveis na primeira aliança, também Ele faz na segunda aliança. Assim como na antiga, Ele faz na nova. O autor de Hebreus concorda com isso, dizendo que o Sinai, um monte que poderia ser tocado em princípio, depois foi proibido de ser tocado. Está lá em Hebreus 12. O Sinai seria caracterizado então por fogo, escuridão, tremor, relâmpagos, vozes. Foi assustador. Mas lembre-se, Hebreus capítulo 10 diz que a montanha da nova aliança é ainda mais terrível. Os comentaristas se dividem no quesito das 7 tochas ou 7 lâmpadas, mas a maioria deles defendem, tem por opinião que aqui nós temos uma representação numérica do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, uma vez que o 7 é apresentado na Escritura como o número da perfeição.
Isso tem um forte apoio do fato de que, no fato de que o texto os identifica como 7 Espíritos de Deus. Mas lembrem-se que o Senhor Jesus, aquele que está sentado no trono real, anda no meio dos 7 candeeiros, e esses candeeiros são as 7 igrejas abordadas no livro. Então, as palavras usadas no Apocalipse para castiçal e candelabro são palavras diferentes, mas isso não vai tornar a identificação de maneira nenhuma impossível. Agora, a ideia também é sugestiva quanto ao fato de que o candelabro em frente ao trono poderia ser uma referência a uma menorá celestial. Lembre-se que a menorá original era usada no templo e ela tinha 7 tochas ou 7 luzes que eram acesas. Caminhando um pouco mais, observem versículos 6 e 7. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, versículos 6 e 7 aqui, nós temos 2 realidades a serem interpretadas. A primeira delas é o mar de cristal, ou mar de vidro. Na língua grega a palavra é thalassa, que é a palavra para lago ou para mar. Mas há uma referência à versão celestial do mar artificial que Deus fez Salomão construir no templo. Vejam comigo 2 Crônicas, capítulo 4. 2 Crônicas, capítulo 4, por favor. 2 Crônicas, capítulo 4, versículos 2 e 6. 2 Crônicas 4, versículos 2 e 6. Fez também um mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor, havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundia o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Então, veja que no templo terrestre, no templo que Deus mandou seu povo construir para simbolizar a sua presença no meio do povo, nós temos aqui este mar sendo utilizado para que os sacerdotes se purificassem. Nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, nós sabemos, não precisa de purificação. E o mar de bronze agora é um mar de cristal. No Antigo Oriente Próximo era comum que os reis antigos tivessem seus tronos assentados em estátuas de criaturas, assim como o trono de Salomão foi estabelecido em leões. Por exemplo, durante o período da arquitetura gótica, as igrejas antigas, cristãs, catedrais, elas tinham os famosos gárgulas, que as pessoas rapidamente começaram a associar, principalmente por conta dos filmes de terror, a seres sinistros, que meteriam medo. Mas, na verdade, os gárgulas eram como que protetores, o símbolo era esse, desses locais. Não eram criaturas para que os cristãos tivessem medo, mas era um sinal de que estavam ali para proteger os que entravam. Então, tudo isso diz respeito a uma história e mostra que a utilização de criaturas para sustentar tronos ou para arquitetar templos sempre foi uma prática antiga. O trono de Salomão, por exemplo, foi estabelecido sobre leões. Mas essas criaturas esculpidas, irmãos, que são vistas aqui
no Apocalipse, na verdade, estão vivas. Observem, elas são 4 criaturas ou seres viventes, provavelmente respondendo aos querubins naquela visão que lemos em Ezequiel, com esta diferença. Cada um dos 4 querubins em Ezequiel tem 4 rostos, 4 faces. As mesmas 4 faces aparecem aqui, mas cada um dos querubins tem apenas uma face. Então você tem essa distinção. Elas estão no meio do trono, nós já vimos, e também ao seu redor. Os intérpretes judeus, os rabinos, interpretaram os rostos como o rei dos animais selvagens, leão, o rei dos animais domésticos, o boi, o rei de todos os pássaros, a águia, e o rei de todas as criaturas, o homem. Então, parece-nos haver aqui uma conexão entre os querubins e os homens em Cristo, porque no versículo 9, nós vamos ver que sempre que eles dão glória àquele que está sentado no trono, os 24 anciãos também fazem o mesmo. E todos se prostram perante Cristo, perante aquele que está sentado no trono. Então, versículo 8 do Apocalipse 4. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então os 4 seres viventes aqui são querubins, anjos celestiais, como vimos em Ezequiel, mas eles têm certas coisas em comum também com os serafins descritos em Isaías capítulo 6. Aquela grande visão gloriosa que Isaías tem do Cristo assentado num alto e sublime trono. Por exemplo, querubins e serafins têm 6 asas. E ambos estão transbordantes em adoração. Eles cantam: Santo, Santo, Santo. Os querubins louvam ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Os serafins continuam a exaltar o Senhor dos Exércitos e dizer que toda a terra está cheia da sua glória. Vocês percebem a conexão com Isaías 6? Contudo, em ambos os casos, encontramos seres angelicais com 6 asas que cantam louvores à santidade do Rei, à santidade de Deus, em 3 tempos ou em 3 vezes. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ou é o Senhor Deus dos Exércitos. Aquele que era, que é e que há de vir, ou toda a terra está cheia da sua glória. Eles têm vários olhos, ou seja, estão cheios de olhos, como os querubins de Ezequiel capítulo 1, e são criaturas que não precisam descansar como nós. De dia e de noite, eles sem descanso algum louvam ao Senhor. Estando tão perto de quem não cochila e nem dorme, eles também o imitam da mesma maneira. O nosso Cristo atento, assentado em seu trono, olha dos céus para todos os filhos dos homens. À medida em que ao redor do trono, os homens que estão perante o seu senhorio o louvam, estes anjos celestiais, eles cantam e cantam e cantam e louvam e louvam e louvam, sem descanso, imitando ao Rei que jamais descansa por seu povo. Aqui é um lugar importante para a gente notar o seguinte: querubins não são bebês gordinhos, aqueles que foram esculpidos durante a Renascença com asas de 15 centímetros, não. São 6 asas, não asas de 15 centímetros. E também não são figuras humanas angelicais, fruto da arte cristã popular, com asas enormes de penas brancas saindo de seus omoplatas. Não. Pense em algo mais parecido com a esfinge egípcia, ou com o grande touro assírio alado, com cabeça de homem e barba quadrada. Em outras palavras,
você e eu provavelmente nunca vimos imagem igual. Nem em uma Bíblia ilustrada, nem em uma Bíblia de estudo mais rebuscada, erudita ou arqueológica. Qualquer imagem da Arca da Aliança que represente, mesmo que remotamente, não descreveria em sua totalidade a aparência real destes poderosos seres. Veja que a conclusão, versículos 9 a 11, é esta. Quando esses seres viventes, a partir do versículo 9, deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se assenta ou que se encontra assentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Estes 4 seres viventes, então, são querubins, rodeando o trono daquele que vive para todo sempre. No Antigo Testamento, 2 querubins se voltavam na tampa do propiciatório, em cima da Arca da Aliança. Aqui os querubins, na visão de João, estão vivos, não são de ouro como em Êxodo 25, mas são criaturas vivas, e há 4 deles, não apenas 2. Mas eles ainda cercam o propiciatório, ou seja, o trono do Cordeiro é o último lugar onde os homens podem alcançar misericórdia. O último lugar onde os homens podem alcançar verdadeiro perdão, favor e graça. Os querubins, então, estavam ali, estabelecendo o campo para a adoração. Quando eles glorificavam a Deus, honravam e tributavam graças a Cristo, enquanto eles faziam isso, os 24 anciãos também os imitavam, faziam o mesmo. Estes homens, representando os eleitos de Deus ao longo de toda a história, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, todos os redimidos ao longo de toda a história, dão honra e louvor e glória àquele que está sentado no trono, Cristo Jesus. Aquele que vive para todo sempre. Ao caírem prostrados, retiram suas coroas e as lançam na frente do trono. Isso nos lembra que o fato de possuírem coroas significa que eles próprios são reis e que seus tronos, na verdade, são inferiores. Ah, meus irmãos, se os homens líderes do nosso tempo reconhecessem isso, se os pastores dos nossos dias reconhecessem isso, seus tronos são inferiores, no sentido de governo, de liderança espiritual, seus gabinetes que eles amam chamar palácios, presidente, governantes, são inferiores ao trono do rei. Ah, se todos esses homens se prostrassem, lançassem suas coroas aos pés de Cristo, pois é o único trono onde os homens podem encontrar misericórdia, e entregassem suas vidas por completo àquele que é o único que tem poder para salvar. Na verdade, os tronos aqui nos lembram que, uma vez inferiores, os tronos dos homens, nos lembram aqui que o Senhor Jesus, de fato, é o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o governador dos governadores. Os querubins dão glória, honra e ações de graças. Os anciãos declaram que o Senhor é digno de tal honra e louvor e modificam ligeiramente a declaração, mas dizem a mesma coisa. Eles dizem que Ele é digno de receber glória, honra e poder. Eles dizem que Ele é digno de tal adoração porque Ele é quem criou absolutamente tudo. E eles continuam dizendo isto porque o Senhor de fato criou a todos. Uma outra versão bíblica vai dizer que Ele nos criou para o seu deleite, para o seu prazer. Ele criou todas as coisas para o seu agrado. Em outras palavras, isso deve colocar cada um de nós, principalmente os líderes, em seu devido lugar. Ele nos criou porque Ele quis. Se Ele não quisesse, não tinha feito coisa alguma. Faz toda a diferença entender isso, a fim de que possamos receber as aplicações finais. O que o capítulo representou para nós, estudamos todo o capítulo 4 hoje. Cristo, em seu trono, reina sobre tudo, no céu e na terra. Reina sobre homens, anjos e demônios. Anjos e presbíteros da antiga e nova aliança, representando os eleitos de Deus, a igreja, o adoram, o exaltam e glorificam a Cristo. Glorificam o Deus Trino, eternamente. O que Ele queria mostrar para as igrejas da Ásia Menor, para Éfeso, Esmirna, para Sardes, Pérgamo, Tiatira, para Laodiceia, para Filadélfia, o que Ele queria mostrar? Cristo, que Cristo reina sobre o mundo. Em poder, Cristo reina sobre o mundo. Em providência, Cristo reina sobre o mundo, pois Ele é fiel à sua aliança. Por que isto era tão relevante para os primeiros cristãos que receberam o livro do Apocalipse? Porque as 7 igrejas estavam debaixo do Império Romano e também sob perseguição dos judeus, passando por tribulações e perseguição, e precisavam lembrar que as palavras de Cristo eram reais: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Para nós hoje, muitas aplicações eu procurei trazer e encerro com estas. Sempre houve guerra entre o mundo e a igreja. Não podemos negar isso. O mundo não gosta da igreja. O mundo odeia a igreja. Se nós buscamos o nosso direito de adorar a Deus, vão dizer que queremos abrir a igreja para matar pessoas, queremos abrir a igreja por capricho, queremos abrir a igreja para não perder dinheiro. Eles não sabem o que estão dizendo. Eles não sabem que no ano passado, somente a nossa igreja arrecadou muito mais do que aberta em 2019. Eles não sabem onde nós chegamos quando o poder público não chega, dando assistência às pessoas que estão indo para os hospitais morrendo e eles mandam para casa apenas tomando antitérmico. Eles não sabem que tem médicos cristãos preocupados com essas pessoas e servindo. Eles não sabem que as igrejas estão dando assistência àqueles que estão necessitados e dando pão e socorrendo. Eles não sabem. E essa é a nossa missão, de fato.
Nós nunca buscamos auxílio de político nenhum, porque não devemos fazer isso. A igreja deve cumprir o seu papel, independentemente do Estado. E nós fazemos isso. Mas o mundo sempre vai dizer o contrário. Vocês são negacionistas. Vocês querem matar as pessoas. Vocês são contra a ciência. Essa é a falácia daqueles que estão até negando que cientistas estão mostrando outros caminhos possíveis. Nós não negamos a realidade dos fatos, mas os cristãos não são ignorantes e sabem que tem países que estão fazendo tratamentos corretos e estão vencendo o coronavírus, com a graça de Deus. Mas eles preferem colocar o pânico, o medo e o terror e a culpa nas igrejas. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós não somos inocentes. O mundo nunca vai amar a igreja. Sempre haverá essa luta. Mas tenha certeza, meu irmão, você que me acompanha com sua família nesta manhã, Cristo sempre vencerá. A igreja sempre vencerá. Eles não entendem, eles não compreendem, assim como nós não sabíamos se não fosse a graça de Deus. Nós oramos assim hoje. Estamos aqui pela graça de Deus. Ninguém está dizendo aqui que não pode pegar esse vírus, que ainda estão tentando entender como vencer, uma luta grande. Nós não estamos negando isso, não. Temos irmãos que estão internados em situação grave. Mas nós também sabemos o que eles estão fazendo com os ônibus lotados. Nós poderíamos até pensar, vamos fazer culto dentro dos ônibus, porque é permitido. A gente enche os ônibus de crente e faz o culto. É uma ironia o que eu estou dizendo. Mas que os cerimonialistas fizeram isso. Fizeram isso recentemente de uma forma muito inteligente. Realizaram um casamento dentro de um ônibus para criticar. Eu ontem fui visitar uma família com minha esposa, visitar um bebê que nasceu, e eu encontrei facilmente, tinha loja aberta, por permissão legal, que vendia tudo. Se eu quisesse, eu saia de lá com geladeira, com fogão, cama, mesa e banho. Eu comprei uma lembrança para um bebê. Existem incoerências. Eles sabem o que querem fechar, eles sabem o que querem fazer. Nós não somos ingênuos em todas essas articulações, infelizmente. Mas lembrem-se, o mundo sempre odiará a igreja. A palavra de Deus nos diz que se o mundo nos odeia, nós não deveríamos nos espantar com isso. Esta é a filosofia da história. Concluo. A igreja está no mundo e o mundo a persegue. Vimos isso, capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Mas vimos hoje no capítulo 4, Deus assim nos permitindo, veremos no capítulo 5 depois. Capítulos 2 e 3, a igreja está no mundo e o mundo a persegue. Esta é a filosofia da história. Mas o capítulo 4 e 5 nos lembrará. Deus reina e a vitória final é certa. Nenhum governante, nenhum rei, por mais poderoso que tenha sido, e a história comprova isso, que tenha se levantado contra aquele que está no trono, permaneceu de pé. Caminhemos assim com temor e tremor, sem perder a esperança, mas entendendo perfeitamente, nós compreendemos, porque temos a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Os tempos que nós estamos vivendo. Mas não pensemos que nós vamos ser derrotados. Por favor, não pensem assim. Porque a palavra nos promete, e é o que nos diz o livro do Apocalipse, Cristo vencerá sempre. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos e aplica a Tua santa palavra em nosso coração. Tem misericórdia de nós e conforta-nos em meio ao tempo que temos vivido. Dá-nos uma visão clara de que existe um governante sobre as nações, que reina sobre tudo e todos, e que todos os governantes
presidentes, em seus palácios, se assentam em tronos inferiores. Se não fizerem isso hoje, Senhor, um dia se curvarão e dobrarão os seus joelhos e lançarão as suas coroas diante do teu trono, reconhecendo que tu és o Senhor e Jesus Cristo é o Senhor, para a tua glória, ó Pai. Consola, Senhor, os meus irmãos presbíteros que têm consciência de sua vocação e que estão impedidos de estar em tua casa para receber o teu povo em santa convocação. Consola o teu povo eleito que sofre com decretos que vêm e vão, com igrejas que abrem e fecham, impedidas de cultuar ao Senhor, em cooperação, em obediência, como sempre fizeram. Tem misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja, e não permitas que perca a esperança, sabendo que esta sempre foi a filosofia da história. O mundo sempre guerreará contra a igreja, mas Cristo sempre vencerá por seu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.